O ex-assessor da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, ele foi preso hoje, nesta manhã de sexta-feira, quando estava em casa no Paraná. Felipe Martins teria utilizado uma rede social, o LinkedIn, e descumprido uma medida restritiva. Ele não fez postagem, mas teria buscado por perfis de outras pessoas. A defesa nega o uso da rede, justificando que foram os advogados que fizeram o acesso. Felipe Martins foi condenado a uma pena de 21 anos de reclusão na ação que responde por tentativa de golpe e outros 4 crimes. Os ministros da primeira turma do Supremo consideraram que ele elaborou a chamada minuta do golpe de um decreto com medidas para reverter o resultado das eleições de 2022. O documento foi apresentado pelo então presidente Jair Bolsonaro aos comandantes das Forças Armadas. Larissa, o ex-assessor de Bolsonaro, estava em prisão domiciliar há uma semana, desde aquela tentativa de fuga de Silvinei Vasquez na sexta-feira passada, né? Exatamente, Léo. É importante a gente contextualizar esse fato para quem nos acompanha, porque há determinação de prisão domiciliar para Felipe Martins e também para outros condenados na ação penal da trama golpista lá no Supremo Tribunal Federal. Essa mudança, né, de entendimento, de determinação, enfim, tudo isso aconteceu após aquela tentativa frustrada de fuga de Silvinei Vasquez. Então, portanto, a determinação que incluía a prisão domiciliar também para Felipe Martins, né, acontece nesse cenário de tentativa frustrada de fuga de Silvinei Vasquez. Importante a gente destacar isso, Léo, por quê? Porque todos esses condenados, né, esses condenados nos outros núcleos da ação penal da trama golpista, eles aguardam, né, estão em diferentes fases, digamos assim, do andamento processual, mas enquanto eles aguardam os prazos de apresentação de recursos, de julgamento de recursos, enfim, até que isso tudo aconteça, essa determinação, então, foi alterada após o que o Silvinei fez. Mas agora a gente segue aguardando para entender se vai haver algum tipo de mudança de local da prisão de Felipe Martins, se ele permanece onde está e se há a possibilidade de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, endureça também as regras aí para outros condenados, que possa alterar mesmo, né, toda essa determinação depois do que aconteceu, uma vez que, como você disse, né, Léo, o Felipe Martins foi apontado ali, né, que ele descumpriu uma medida cautelar, que era a não utilização de redes sociais. A gente vai entender já o que a defesa dele está dizendo, né, alegando que não foi o Felipe Martins que acessou, que na verdade foram ali os advogados que estão fazendo isso no âmbito do processo da trama golpista, na defesa ali de Felipe Martins na trama golpista. A gente vai acompanhar o que disse o advogado dele daqui a pouquinho, mas para a gente ter esse panorama nesse momento, né, Léo? Justamente, Larissa, e para a gente contextualizar também para quem nos assiste, porque são tantos nomes, né, que estiveram em julgamento nessa trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro também teve tantos auxiliares, mas quem é Felipe Martins? Ele tem uma relação com a política no Brasil, pelo menos desde 2014, quando trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos, de acordo com os dados que estão nesse próprio LinkedIn, que agora teria sido acessado por ele. Ele é formado em Relações Internacionais, tem atuação partidária, esteve ao lado da família Bolsonaro desde a pré-campanha do ex-presidente, ali em 2017 e 2018. E nós temos, então, como você bem disse, Larissa, um vídeo que foi divulgado pela defesa de Felipe Martins, criticando o ministro Alexandre de Moraes e explicando os próximos passos. Eles divulgaram um vídeo de aproximadamente 4, 5 minutos. A gente, claro, resumiu esse vídeo e traz um trecho para você. Então vamos ver o que diz o advogado Jeffrey Schichini. Nem vou chamar isso de prisão preventiva, porque prisão preventiva tem que ter motivo. E essa é mais uma prisão sem motivo. Agora nós, da defesa de Felipe Martins, vamos nos reunir para decidir o que faremos. Recorreremos para o próprio ministro Alexandre de Moraes? Eu trarei os próximos passos a vocês.
Fato é que hoje Alexandre de Moraes colocou em prática aquilo que ele deseja desde 2019. Felipe Martins é oficialmente um preso político, mais um perseguido por esse regime autoritário que se instalou no Brasil. Mas não vamos jogar a toalha, vamos continuar lutando por justiça e por liberdade. A gente tem a fala aí do advogado Jeffrey criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em uma nota, como bem trouxe a Larissa, ele já tinha falado também sobre essa questão que não foi o próprio Felipe Martins que acessou o LinkedIn, mas sim os advogados que estariam cuidando das redes sociais. O Felipe Martins sempre foi uma presença muito marcante no governo de Jair Bolsonaro, né, Larissa? Ele estava sempre dentro do gabinete do ex-presidente, sempre sendo acompanhado pelos filhos do ex-presidente. Acabou que ele foi condenado na trama golpista por ter supostamente escrito a minuta do golpe, mas ainda não estava em prisão, estava aguardando ainda a fase de recursos e a decisão final, o acórdão final do Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente, Léo. Inclusive, ele tinha, antes da determinação do ministro Alexandre de Moraes pela prisão domiciliar do Felipe Martins e de outros condenados que estão nessa condição de aguardar, né, esse prazo, essa etapa de apresentação e julgamento de recursos, de análise dos recursos. Antes disso, o Felipe Martins estava com a autorização para poder sair de casa durante o dia, né, utilizando ali a tornozeleira eletrônica, mas ele poderia sair de casa, o que foi alterado depois com a determinação pela prisão domiciliar, né, isso acabou sendo revogado. Agora nós estamos falando de uma prisão preventiva, mas antes disso, né, antes desse endurecimento da determinação de Moraes, antes disso também, para além da prisão domiciliar, antes de tudo isso, ele tinha ali algumas possibilidades ainda que estivesse aguardando, poderia circular durante o dia, enfim, mas agora, logo depois da questão do Silvinei, isso é revogado, e agora a gente vendo essa prisão preventiva. Vamos entender, inclusive, como que a defesa, como que ela vai poder recorrer disso, né? Como que a defesa vai apresentar seus argumentos, e se esse argumento central, né, Léo, de que não foi Felipe Martins, de que as redes sociais dele estariam ali nas mãos, na verdade, da defesa para construir todo esse processo, né, de apresentação de argumentos e justificativas na tentativa de recorrer dessas determinações, enfim, vamos ver se isso vai ser suficiente para que Moraes possa reverter ou ter algum outro tipo de entendimento. Mas pegando por esse argumento central, né, vamos ver se isso vai ser suficiente de fato para que a defesa possa buscar, de repente, essa reversão da prisão preventiva de Felipe Martins, Léo.